Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Todos os dias, nesse horário, a gente repassa aqui os principais indicadores dos mercados agrícolas e financeiros, as cotações das bolsas internacionais de commodities agrícolas e os mercados físicos aqui no Brasil, nos nossos portos de exportação e nos principais polos de produção e comercialização do interior do Brasil. Tudo com aquele objetivo diário de posicionar agricultores, pecuaristas, agroempresários, agroinvestidores também sobre oportunidades de negócio e de investimentos, enquanto os negócios estão acontecendo aqui no Brasil e em todo o mundo. A gente começa o programa desta terça-feira, dando uma conferida rápida aqui nos nossos indicadores do dia. Dólar operando com forte queda hoje, 1,2% abaixo, R$ 3,86 é a cotação da moeda americana. Bovespa opera em alta de 1,6%. Lá fora, dólar índice operando com leve alta de 0,1%. E o petróleo dispara no mercado internacional. 3,6% de alta na Bolsa de Nova York nesse momento, 2,2% na Bolsa de Londres, refletindo aqui o aumento das tensões no Oriente Médio, com o envio de tropas americanas lá para a região do Golfo Pérsico, em função das tensões aí com o governo do Irã. Mercados internacionais de commodities, soja operando novamente em alta, ontem subiu muito, hoje sobe de novo, mais um pouquinho, 0,2%. Teve um momento de realização de lucros inicialmente no pregão, agora volta a subir novamente. Preocupações com o clima nos Estados Unidos, que está atrasando e prejudicando o andamento do plantio da nova safra americana. Milho também, milho está caindo hoje, 0,6%, trigo também 1,2%. Na Bolsa de Nova York sobe o algodão também muito prejudicado por chuvas nos Estados Unidos, alta de 1,5% nesse momento. E o café cai 1,5% em Nova York e o açúcar também 0,4%. Dito isso, daqui a pouco a gente dá mais uma conferida nas cotações, inclusive do mercado físico aqui no Brasil, mas antes disso, a notícia principal do dia, o anúncio nesta terça-feira, no Palácio do Planalto, do novo Plano Safra, com a liberação de 225 bilhões e quase 600 milhões de reais. Financiamentos por meio do Plano Safra 2019-2020 para pequenos, médios e grandes produtores. Vamos ver os principais detalhes do lançamento. O montante de crédito rural que a gente deve contar na próxima safra é de 222,7 bilhões, sendo 169,3 para investimento, 53 para custeio e 53,4 para investimento. Para o Pronaf, nós estamos prevendo um substancial incremento de recursos para o custeio, 21%. Né? E aqui tem uma grande novidade, uma coisa inédita. O Pronaf vai estar prevendo agora a possibilidade de financiar moradias rurais. Isso foi uma coisa conversada com o setor, foi trazida para nós pelo secretário de Agricultura Familiar e Cooperativa do Ministério, Fernando Schwanck, aqui presente, meu colega. O produtor pode decidir aonde investir. Ele tem recurso para investimento em propriedade, ele não podia optar por investir em movimentos, em melhorias na sua moradia. Para o Pronamp, é o maior aumento que nós estamos tendo de recursos, 28,5% no custeio e 77% no investimento. Aqui tem que ser destacado que esse programa atende tanto o médio produtor, quanto aquele pequeno produtor que, por um motivo ou outro, não tem acesso ao Pronaf. Nós conseguimos manter condições adequadas para diversas modalidades de financiamento. A gente conseguiu também manter uma taxa diferenciada no Pronaf para a produção de alimentos, 3% ao ano. Né? E essa taxa também é aplicada para financiar os investimentos estruturantes para a propriedade. Por exemplo, recuperação de área degradada, recuperação de pastagens, melhoria do solo e armazenagem. Definitivamente, o setor de pesca e aquicultura foi incorporado ao Plano Safra. Existiam algumas dúvidas, não. Pescador, aquicultor, é tratado igual agricultor. Né? E uma novidade aqui é a questão do financiamento. Obrigado, Jorge. Ainda não acabou. A novidade aqui é a questão do financiamento para comercialização. Nós temos que fixar preços de referência para permitir que empresas que adquirem pescado de pescadores, de agricultores, possam se financiar a juros do crédito rural. O futuro da política agrícola, ministro Paulo Guedes, aponta para uma participação maior privada nos financiamentos, sem precisar de subvenção pública. Nós estamos trabalhando para isso, né, com grande ajuda da sua equipe. Nós estamos mexendo na legislação da CPR e para poder permitir o acesso aos recursos externos via emissão de CRAS e CDCA no exterior. Isso é um anseio antigo do setor que a gente espera poder ver rodando daqui a pouco. Uma outra mudança importante é a questão do patrimônio de afetação. O produtor vai ficar autorizado a apresentar parte de seu patrimônio para garantir empréstimos e financiamentos. A gente espera com isso que ele possa simplificar o acesso a recursos
simplificar e ampliar o acesso a financiamentos e, no fim das contas, no fim do dia, baratear esse financiamento para ele. A extensão do acesso dos recursos equalizados pelo Tesouro Nacional para todos os bancos que operam no crédito rural. Essa deve ser uma medida importante, senhora ministra, para a gente poder baixar os chamados spreads bancários. Um outro pilar forte desse plano safra, é a ênfase na gestão de risco rural. Nós estamos agora, o presidente anunciou esse número lá em Ribeirão Preto, destinando 1 bilhão para subvenção ao prêmio de seguro rural. Os senhores poderão ver uma simulação feita pela competente equipe lá do Pedro Loyola, que dirige o Departamento de Gestão de Risco Rural do Ministério. O que pode ser feito com esse bilhão? Nós podemos mais que dobrar, bastante mais do que dobrar o seguro que está aí na praça. Mais de 200 mil apólices, proteger mais de 40 bilhões em produção, né, e atingir uma área assegurada de praticamente 16 milhões de hectares. Muito bem, e a repórter Daniela Castro, aqui do Terra Viva, está lá em Brasília, acompanhou esse lançamento do Plano Safra e fala com a gente diretamente de lá. Olá, Daniela, boa tarde. Daniela, como é que o pessoal está recebendo esse anúncio aí? Você conversou com algumas lideranças do setor agropecuário brasileiro. Como é que está o clima depois do anúncio do Plano Safra 2019-2020? Boa tarde. Boa tarde, Silmar. Olha, de uma forma geral, o setor produtivo gostou bastante do que ouviu, do que foi anunciado hoje pelo presidente Jair Bolsonaro e também pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Serão mais de 225 bilhões de reais a serem liberados aí para esse próximo ciclo, né, começando de 1º de julho de 2019, vai até 30 de junho de 2020. E um dos destaques, o anúncio de 500 milhões de reais para a construção de moradias no meio rural. A gente conversa agora com Bartolomeu Braz, que é presidente da AproSoja Brasil. Gostaria de começar falando com o senhor sobre a questão dos juros, né? Pronamp e médio produtor rural foram mantidos ali os juros que hoje são de 6% ao ano. Mas para os outros segmentos houve um pequeno aumento. Qual a sua avaliação sobre isso? Olha, eu vejo que o momento que estamos passando no Brasil, a ministra Tereza, juntamente com toda a equipe econômica, fizeram muito para manter recursos aí e algumas taxas de juros. Tivemos um pequeno aumento no Pronaf, mas é irrisório. O médio, que é o Pronamp, eu destaco ele muito importante, principalmente para não concentração de áreas, e a grande produção está nesse médio produtor. Pequenos produtores poderão passar para esse plano, que ele está competitivo. Então, a gente vê como positivo, até porque tivemos alguns aumentos aos demais, teremos aí novos mecanismos de linhas de crédito, que é a LCA, o CRA, a CPR, são formas de recursos diferentes que o produtor não está bastante acostumado, mas com o quê? Com a estruturação desse lançamento desse Plano Safra, principalmente embasada aí no seguro, que foi 1 bilhão que foi direcionado ao seguro, mais áreas serão cobertas, mais produtores serão beneficiados, mas agora o grande desafio é que esse recurso chegue ao produtor rural, que esse recurso chegue aonde regiões que necessitam, como o Centro-Oeste, o Mato Piba, que necessitam de programas de subvenção e que eles possam ter acesso com prêmios competitivos. Então, esse é o nosso desafio. E que esse seguro não venha somente para manter a dívida do produtor, mas para ele que venha para manter renda também. E que com você, com uma apólice boa de seguro e com esses mecanismos que estão sendo oferecidos, nós teremos aí mais competitividade, mais bancos entrarão, foi aberto aí, mais bancos entrarão a ocupar o crédito oficial aí. Então a expectativa nossa é que o produtor com essas ferramentas possam ter mais instituições financeiras, possa ter uma apólice boa e é lógico que ele terá recursos com juros mais baixos. Mas o que a gente avalia que mesmo que um pouco demorado, mas que está sendo interessante para essa grande safra que poderá vir a acontecer aqui no Brasil. Uma das questões que o senhor salientou aí é essa nova forma de tomar recursos lá do exterior, né? E o governo promete facilitar esse acesso dessa tomada de financiamentos em dólar, né? Pode sair uma medida provisória em breve regulamentando isso, né? Que é uma forma do produtor rural poder captar recursos, porque diz que muitas vezes pega aqui
que acontece uma venda casada e paga juros de até 20% ao ano. Isso é um método novo, né? Uma busca nova que a gente está fazendo, que a gente possa dolarizar esse recurso fora, que ele venha com menos IOF, enfim, ele vai ser mais competitivo e ele vai ter uma ferramenta importante, ele não vai ter um grande desequilíbrio dependendo da moeda. Então, isso vai trazer uma solidez maior para essas ferramentas. Um dos pontos interessantíssimos que foi colocado é o fundo de aval fraterno. Nós estamos agora passando por um momento de vários produtores buscando a recuperação judicial pessoa física, até por dificuldade de termos linhas que ele possa acessar. Esse era um dos pedidos nossos junto ao Ministério da Agricultura, que desse acesso a essas linhas para que o produtor não precisasse de buscar outros meios judiciais como estão buscando. Isso pode trazer alguns problemas para o crédito brasileiro, por isso que a gente vai trabalhar para que esse fundo de aval fraterno e também o FAT Giro, que deverá voltar aí com força, para que o produtor possa ter esse acesso e ele possa ter o seu CPF novamente, voltar a ter crédito e buscar esse recurso que está sendo oferecido pelo Plano Safra. Agradeço pela entrevista. Portanto, Silmar, um Plano Safra aí robusto que englobou pequenos, médios produtores rurais, algo que não acontecia há 20 anos no Brasil, né, que sempre era desmembrado. A agricultura familiar tinha um dia próprio para anúncio, depois a agricultura que envolvia os médios e grandes produtores rurais. E uma novidade também desse plano diz respeito ao patrimônio de afetação, onde o produtor rural ele vai poder desmembrar o imóvel para poder oferecer como garantia realmente aquela parte ali que ele vai tomar como empréstimo. Voltamos com você, Silmar. Obrigado, Daniela. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. A gente vai fazer agora um rápido intervalo. A gente já volta com mais informações aqui no Agrimercado, que é o mercado agrícola no meio do dia. De volta com o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. E sobre o lançamento do Plano Safra, hoje pela manhã, lá no Palácio do Planalto, eu vou conversar agora com Antônio da Luz, que é economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, a Farsul. Ele que está lá em Brasília, acompanhou o lançamento do Plano Safra e conversa com a gente agora para as repercussões desse lançamento. Muito boa tarde, Antônio. Obrigado por nos atender aqui no nosso Agrimercado. E aí, o que você achou desse plano? Satisfaz aos interesses dos produtores e particularmente os produtores do Rio Grande do Sul? Muito boa tarde, Antônio. Boa tarde, Silmar. Prazer falar contigo, para toda essa grande audiência do agromercado. Olha, um plano safra dentro daquilo que se esperava, dentro das expectativas que se tinham em relação a eles. Com menos recursos para o governo fazer subvenção, tivemos aumento dos juros. Agora, isto é algo que a gente precisa olhar bem, né? Porque o que está acontecendo? A taxa Selic projetada para o final de 2019 está 5,75. Então, isso vai dar uma taxa CDI mais ou menos de uns 5,60. Bom, 8%, né, pensando nos demais produtores, 8%, nós estamos falando de 143% do CDI. Nossa, isso é muita coisa. O mercado financeiro vai olhar para isso e vai provavelmente ver nisso uma oportunidade de emprestar dinheiro para o produtor abaixo do juro controlado. E aí nós vamos nos perguntar o seguinte: não, peraí, mas então para que governo? Peraí, naquele que o governo controla e subvenciona o mercado sozinho, consegue fazer mais barato? Opa, será que a gente não tem coisas melhores para fazer com esse dinheiro? Essa é uma das perguntas que nós vamos ter que nos fazer. Outra coisa positiva que me pareceu, nesse plano safra, sem dúvida, é o aumento do recurso para o seguro. Sim. Isso mostra que o governo tem uma ideia, que aliás é uma proposta nossa do setor, de levar o seguro para ser a principal política agrícola. Porque um produtor bem segurado, ele consegue pegar crédito muito mais barato e muito mais tranquilo do que é hoje. Então, no momento que a ministra bota 1 bilhão lá no seguro rural, isto sim é política agrícola, porque fazer crédito rural com dinheiro que é do banco é fácil. Agora esse não, esse é com dinheiro do governo. Só que então, ou seja, é um plano safra feito com orçamento realizado em 2018, do governo de 2018, num ano eleitoral, num presidente que estava, né, enfim, com muitos problemas,
presidente Temer, num Congresso que nem olhou direito o Congresso que ele aprovou, que estava envolvido com as eleições. Eu acho que diante desse cenário é o que está. Agora, Antônio, nós estamos com um problema novo aqui que está acontecendo muito, especialmente eu acho no Centro-Oeste, muitos produtores aí recorrendo à recuperação judicial e as trades aí se recusando a voltar a emprestar dinheiro para esse pessoal. Então, certamente vão depender muito mais do Plano Safra aqui do que do crédito privado das trades. Como é que você se desenrola essa situação, na tua opinião, hein? Olha, eu acho que recuperação judicial, esse é um direito que as empresas do meio urbano têm. Por que os produtores não podem ter também? Né? Se isso é uma evolução, olhando por esse lado, não vejo problema nenhum. O problema, Omar, que está acontecendo é o excesso. O problema é tomar essa medida sem critério. O problema é a coisa sair sendo feita para não pagar conta. É isso que afugenta o investidor. E quando nós temos um grupo muito grande de produtores caminhando para isso, nós temos que ter clareza e certeza que ninguém vai botar o seu dinheiro se tem o risco da pessoa entrar em recuperação ainda adiante. Então, nós é um direito que temos, mas usando de maneira desmedida, o remédio o remédio vira veneno. Se passar a dose, o remédio vira veneno. Então, eu vejo com muita preocupação esse incentivo, essa busca por recuperações judiciais, porque a gente pode, olha só o que eu estou falando, pode estar dando um tiro no pé. Mas se estivermos dando um tiro no pé, pode ter certeza que é um tiro de canhão. É verdade. Finalizando, Antônio, esse plano você acha que ajuda a estimular o produtor para a próxima safra? Nós temos aí o mercado virando, né? Os preços do milho subindo, em função dos problemas lá nos Estados Unidos, de clima, soja voltando a subir também, algodão também. Será que isso estimula, juntamente com essa política de crédito anunciada hoje, o produtor a voltar a aumentar a de plantio na próxima safra? Como é que está a tua visão para isso? Eu acho que o que motiva o produtor a plantar mais ou menos é o mercado. Não é o estímulo do governo. Eu acho que o produtor brasileiro hoje, um empresário, ele é consciente das suas necessidades, é alguém atento ao mercado, atento à realidade. O que o governo anuncia não me parece ser determinante para ele tomar as suas decisões, graças a Deus. Ele olha muito mais para o seu negócio, para o mercado, do que para o governo, para aquilo que o governo sinaliza. Perfeito. Muito bom. Eu conversei com o Antônio da Luz, ele é economista-chefe da Farsul, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, que está lá em Brasília acompanhando o lançamento do Plano Safra para a temporada 2019-2020. Antônio, muito obrigado pela participação no programa. Qualquer hora dessa a gente volta a dar uma atualizada na conversa aqui, mais próximo aí do início do plantio da safra nova. Uma boa tarde para você, até a próxima, hein? Obrigado, até a próxima. Um abraço a todos. Obrigado. Vamos fazer mais um rápido intervalo, a gente volta em seguida aqui no nosso Agrimercado, Mercado Agrícola, no meio do dia. A gente vai para o fim do nosso programa aqui, dando uma conferida nas nossas cotações dos mercados físicos aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada aqui como é que está fechando, como é que estão os mercados operando nessa manhã. Começa antes pela Bolsa aqui, Bolsa de Chicago aqui operando com estabilidade nesse início de tarde. De terça-feira, 9 dólares e 13 centavos, depois de fortes altas nos últimos dias, ontem subiu 16 pontos, semana passada 40 pontos, mercado um pouco mais calmo hoje, realizando um pouco de lucros. Vamos ver o milho rapidinho? Milho aqui com queda hoje também, dia de realização de lucros, o milho subiu bastante nos últimos dias, hoje o mercado aqui fazendo caixa e os preços caindo um pouquinho, 5 pontos abaixo de ontem. Dólar operando com queda ainda, 1,1%. Vamos para o mercado físico agora. Principais praças aqui de comercialização aqui no Brasil, começando pela soja no Porto com alta, isso de ontem para hoje, 84,50, alta de 1,2%, Passo Fundo 0,6% acima, estabilidade em Cascavel, Rondonópolis e Sorriso no Mato Grosso também subindo, cerca de 1,5%, que mais? Rio Verde em Goiás, alta de 0,7%, uma correção para baixo aqui em Dourados e Uberlândia, menos 0,7% em Dourados, Uberlândia menos 1,3%. Já em Barreiras, no Oeste Baiano, sobe 2,8%. Balsa Sul do Maranhão também com alta 0,7%. Milho também com alta boa aqui, 1,2% no Porto, 42,50. 40 em Campinas aqui, 2,6% acima.
Cascavel no Paraná sobe mais, 4,5%, um ajuste forte aqui. 2,1% em Sorriso, no Mato Grosso, R$ 24,00 por saca. Rondonópolis, R$ 27,50, está estável. O que mais? Rio Verde, em Goiás, também subindo, 1,6%. Dourados, R$ 30,00, 3,4% acima de ontem. Uberlândia, estável. E Erechim, também estável, esse que é lá no norte do Rio Grande do Sul. O que mais? Boi Gordo, no Oeste Paulista, também com ajuste para cima, 0,7%. 152,50 arroba. Cuiabá, 141, 1,4%. 136 em Colíder, está estável. Campo Grande também. Marabá também não alterou por enquanto. Triângulo Mineiro, alta de 0,7%. Alegrete estável, 5,40 o quilo vivo. E também estabilidade no sudoeste de Goiás. Para finalizar, aqui temos o café sem alterações nesta terça-feira, pelo menos por enquanto. R$ 390 é o preço do Arábica no sul de Minas Gerais, os principais polos produtores do país. A gente fica por aqui com o nosso agrimercado desta terça-feira. Uma boa tarde a todos e até amanhã.